educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E os professores são um exemplo de quem acredita na transformação pela educação. A nossa convidada de hoje é a professora Bruna Neri, graduada e mestre em Química, professora do Colégio Técnico Federal e também atua na coordenação do ensino médio, como coordenadora adjunta. Professora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde, Maria. Eu agradeço o convite, né? Seu para participar aqui do Papo Arretado, né? E também agradeço ao professor Ribamar por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre mim, né? Eu gostaria de começar perguntando o que levou você a escolher a área de Química, se foi acaso ou foi opção. Bem, vou falar um pouco sobre minha vida acadêmica desde o ensino médio, né? Assim, eu nunca fui uma aluna super inteligente. O que eu fui foi sempre muito esforçada, né? Desde mesmo de quando criança, eu sempre gostava de estar fazendo as atividades. Então, eu me julgo um pouco mais como esforçada. E aí, o gostar da química veio realmente mais onde a gente vê ele, né? Que é no ensino médio. E aí, quando chegou no terceiro ano, né? Foi onde eu me familiarizei muito com essa disciplina. Mas o engraçado é que não foi a minha primeira opção de vestibular. Apesar de gostar da área, né? Eu tentei outras coisas que tinham a química como áreas afim no vestibular. Então, a priori, eu fiz nutrição e fiz educação física. Educação física também tem uma vertente muito de um lado que eu gosto, né? Bem, não tive êxito, né? Não passei no vestibular na primeira vez. E entendo esse momento de pausa como um momento importante para mim, porque eu repensei algumas coisas, repensei algum método de estudo mesmo. Então, foi um ano que, apesar de eu não ter passado no vestibular de primeira, que às vezes os alunos ficam muito preocupados com isso, em ter que passar logo de primeira, eu até pontuo para vocês que ter feito o pré-vestibular foi um momento muito importante para mim, realmente um divisor de águas, porque foi onde eu aprendi a estudar efetivamente, né? Então, por gostar realmente da química, então, quando eu fui fazer o pré, um tio meu que pagou para mim, inclusive, né, o pré-vestibular, ele se dispôs a pagar o pré, e aí eu tinha que realmente agarrar com unhas e dentes esse estudo do ensino do pré, né, do pré-vestibular, do cursinho. Mas aí, quando eu fui fazer o curso, quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu já fui determinada que eu faria química, uma opção seria química, e a outra opção seria biologia, que também era uma outra área que eu gostava muito, tinha muita afinidade. Bem, quando chegou na inscrição, né, na inscrição do vestibular, isso já no final do ano, né, que já era o período de inscrição, no segundo semestre, aí eu decidi realmente por química, né, uma das áreas, um dos cursos que eu ia concorrer era química, e por incrível que pareça, eu concorri para bacharelado em química, porque eu não queria, a princípio, ser professora. Então, eu fiz bacharel, porque eu disse, não, fazendo bacharelado eu vou para as indústrias, eu não vou ter que trabalhar com aula, com exposição, porque eu tinha esse lado de timidez, né? E o que eu tinha pensado em biologia, quando chegou no ato da inscrição, mudei também para educação física. Bem, chegou o dia do vestibular, né? E aí um ponto engraçado é que no dia do vestibular, a primeira prova foi a da UESP, que eu fiz, que era para concorrer para educação física. O que aconteceu? Eu sempre fui muito preocupada com as coisas. E aí eu já deixei tudo organizado na noite anterior, né? Então, cedo para chegar com antecedência no local. Mas aí o que aconteceu? Já tinha, não sei porquê, não sei o que me aconteceu. No dia que eu cheguei lá, com 1h e 5 minutos de antecedência, eu me lembrei que eu não tinha levado a carteira de identidade. Nossa, veio todo o meu pré na minha cabeça. Eu disse assim, meu Deus, eu nadei e vou morrer na praia. E aí, sabe, assim, veio todo aquele desespero. Eu disse, meu Deus. E onde eu estava fazendo a prova era lá na Universidade Federal, que fica longe de onde eu moro. Fica em torno de 13 quilômetros, né?
Mas, assim, essa minha antecipação de sempre chegar cedo nos locais me ajudou muito, né? Porque na hora que eu percebi a falta, e aí eu digo para vocês que aparecem anjos nas nossas vidas, e aparecem, né? Eu não tinha levado celular. Celular na época não era tão comum. E também não tinha levado por medo mesmo, né? E aí um segurança, gente, viu meu desespero e me emprestou um cartão telefônico. E aí foi a hora que eu comecei a ligar pro meu pai. Meu pai tem uma moto, né? E aí veio aquele desespero de ligar para ele. Só que quem disse que meu pai atende? Meu pai não atendeu o telefone. Aí eu fui lá, falei com a fiscal, falei com a coordenadora. Não pode fazer sem identidade, não pode. Eu só estava com a carteira de estudante. Ela, não pode. Aí fui lá de novo no segurança, pedi o cartão telefônico de novo. Aí liguei pro meu pai. Finalmente ele atendeu. Isso já dando 7h20 da manhã, né? Aí já não fiquei mais no local onde eu estava, onde seria a prova, fui logo lá para a entrada da universidade, né? E toda moto que passava era uma agonia. Toda moto que passava era sabe? Aí quando deu 7h45, meu pai aparece com todos os documentos, trouxe comprovante de pagamento, CPF, identidade, RG, trouxe tudo. Mas aí foi tenso, né? Esse momento aí. Mas fora isso, né? Aí eu fiz a primeira prova, né, da UESP, aí passei. Depois eu fiz a prova depois teve a prova da UFP, né, que foi o bacharelado, e aí eu também tive êxito. Passei nas duas universidades. Aí depois veio aquela preocupação, aquela dúvida, na verdade, né, onde eu fico? Faço as duas? Bem, aí todo mundo me dava sugestão. Uns falavam faz química, outros falavam faz educação física. Aí eu sempre gostei muito espera. Eu sempre gostei muito de pensar nas minhas decisões. Nunca agi assim, de impulso, sabe? Eu sempre, preciso refletir, preciso ver o que é bom para mim. Então eu colocava em peso os dois cursos, sabe? Um terminava mais rápido, o outro demoraria 5 anos. E aí fiquei naquele impasse. As duas aulas começaram no mesmo dia, a UFP e a UESP, né? Na UFP Química e na UESP Educação Física. Aí no primeiro dia de aula eu resolvi ir para a aula da Química. Fui assistir, gostei muito da minha turma, né? Muita afinidade com as meninas que eu já conheci no primeiro dia. E aí, no outro dia eu fui para a UESP, fui para a Educação Física. Mas assim, ainda tinha um impasse entre minha e a Educação Física, porque tinha a disciplina de anatomia, que tem que ver corpos, e eu tenho medo. Eu não gosto, sabe? Assim, quando tem velório, eu evito, porque eu sou muito... Eu internalizo demais as coisas e eu fico pensando por tempos. Então, o curso de Educação Física ainda me deixava assim por conta da anatomia, que eu tinha um pouco de medo. Bem, eu fui no outro dia, no curso, né, da Educação Física, mas assim, eu não tive a mesma afinidade que eu tive no primeiro dia com a aula de Química, né? Então, talvez porque eu já cheguei no outro dia, aquele primeiro dia, o encontro, né, todo mundo se conhecendo, e isso eu perdi quando eu fui para o curso de Educação Física. Mas isso, para mim, foi um ponto, assim, super forte para eu decidir. Não, realmente eu vou ficar com Química, até porque também tinha questões financeiras, né, meu pai sempre só trabalhou de bico, minha mãe é dona de casa, e também se eu ficasse nas duas universidades, eu teria que pesar isso aí da questão financeira, né? Como é que eu ia manter as duas universidades e mentalmente se eu conseguiria suportar cursar 2 cursos, né? Enfim, se bem, aí com base nisso eu escolhi fazer o bacharelado em Química. Então esse foi o contexto para eu chegar até na escolha desse curso, tá? Você começou a trabalhar na UFP como técnica de laboratório e em seguida você passou para o concurso para professora no CTF. Como foi esse processo, essa mudança? Em 2013 foi o ano que eu entrei no mestrado, né? Terminei a graduação no finalzinho de 2012 e aí em 2013 eu comecei o mestrado. E aí em 2014 apareceu uma oportunidade desses 2 concursos. Os 2 apareceram na mesma época, os 2 no primeiro semestre. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que cuidar mesmo em passar nesses concursos, porque quando a gente é de família pobre, a gente tem que se agarrar com unhas e dentes e tudo todas as oportunidades que a gente tem para tentar melhorar de vida a nossa família, né? E aí, bem, fiz os 2 concursos que foram na mesma época. Então, de manhã eu estudava para o mestrado,
de tarde eu estudava para o concurso de professor e à noite eu estudava para o concurso de técnico, porque o tipo de prova era diferente, né? A prova de professor era uma prova dissertativa, tinha que escrever um texto, né, com 8 laudas, e a de técnico era de marcar. E tinha outras áreas, né, porque não era só química, tinha química, português, informática. Então eu acabei me dividindo nesse estudo dessa maneira. O primeiro concurso que aconteceu foi o de professor. O concurso de professor, ele na verdade foi era uma vaga para Bom Jesus. E aí eu falei assim, não, eu tenho que me agarrar, porque eu tinha essa limitação, né, de ser bacharel. Então, em geral, o concurso para professor sendo bacharel é muito difícil. E quando esse concurso abriu, ele abriu sendo para graduado em química. Então, ele não fazia essa exigência de ser licenciado. E aí foi quando eu me agarrei com unhas e dentes também para tentar pegar esse concurso de professor, né? Bem, aconteceu que eu fiquei em segundo lugar, né? Fiquei com a vaga de segundo lugar, porque a primeira colocada, ela já era doutora, então ela acabou ficando com um título, quando somou as pontuações, ela acabou ficando em primeira colocação. E aí eu fiquei em segundo lugar. Assim, eu não tinha tanta perspectiva de ser chamada, uma vez que a demanda para os colégios técnicos, ela é mais demorada para ter uma vaga, né? Bem, aí fiquei lá no segundo lugar. Aí, salvo engano, um mês depois, ou 15 dias depois, aconteceu a prova de técnico. Aí eu fiz também. Nele eu fiquei em terceiro lugar. Mas como a demanda para técnico de laboratório é maior, porque na universidade existem muitos laboratórios, e aí precisa de um técnico para cuidar desse laboratório, eu passei também, fiquei em terceiro lugar, né? E aí eu tinha mais uma segurança de que eu seria chamada no de técnico, tanto que eu fui chamada. No dia da minha defesa do mestrado, eu soube da minha nomeação para o técnico de laboratório. E aí eu atuei no laboratório de RMN, de ressonância magnética nuclear, que fica aqui em Teresina, por 5 meses, até eu receber a ligação do professor Sinibu, que é o superintendente, né, dos colégios técnicos, e ele dizendo que tinha tido uma aposentadoria em Floriano, e como eu era a segunda colocada da vaga, e o concurso ainda estava em vigência porque ele tinha uma validade de 2 anos, ele, ao me ligar, ele perguntou se eu queria essa vaga. E aí eu tive que responder assim no mesmo dia. Na hora que ele me ligou, que eu já fui lá na sala dele, eu já tinha que dar a resposta. Porque caso eu não quisesse, chamaria o terceiro colocado, né? Para não, como as aulas iam começar em agosto, para não ter aquela demora de eu não aceitar e ter que chamar o outro depois. Então, ele já me chamou e perguntou se eu queria, porque caso não querendo, eu assinaria alguma coisa, e aí ele já chamaria o terceiro colocado. Aí eu não tive nem com quem conversar, porque eu estava lá com ele, eu já tinha que dar a resposta. E aí eu falei, eu vou. E aí foi muita coisa, porque no caso eu ia mudar de cidade, né? Eu nunca saí da minha cidade, eu sempre morei aqui em Teresina. E foram muitas questões, mas a questão de ter essa autonomia enquanto professor, de poder fazer pesquisa, de poder fazer extensão, né? E de poder dar aula, que hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, esses pensamentos vieram nesse momento. Então foi o que me fez dizer o sim, e ainda bem que eu disse o sim, porque hoje eu sou muito grata ao que eu faço, né? Eu sou muito feliz com o que eu faço. Como é a sua relação com seus alunos? Bem, eu acho que vocês que têm que me dizer, né? Mas eu tento ser. Eu acho que eu cobro, né? Eu sou assim, sorridente, mas na hora que eu fico zangada, eles percebem, né? Quando eu fico chateada. E aí eu brigo mesmo. Às vezes eu ficava com uma chateação, não falava, ficava com aquilo internalizado, ficava com muita chateação, né? Comigo mesmo de não ter falado nada. E aí essas práticas, né, são coisas que realmente a vivência, o dia a dia, vai nos podando, né? Vai tornando a gente melhor em algumas práticas, né? E aí hoje eu chamo mesmo a atenção quando é necessário, falo. Claro que às vezes eu não faço aquela exposição em público, porque eu acho que na hora dessa crítica, eu acho que a gente tem que chamar o aluno mais ali só, não expondo, né, para não causar aquela vergonha, porque às vezes o aluno fica com vergonha. Mas assim, eu acho que eu tenho uma interação boa, eles falam comigo a qualquer momento, né, então eu me considero que eu
tenho essa relação bem aberta com os alunos, mas muito respeitosa, tá? Até isso eu quero enfatizar, assim, que eles sabem que tem que sempre... O respeito, né, o ápice de qualquer relação. Seja amigo-amigo, aluno-professor, professor-aluno. Então, eu sempre zelo por isso, pelo respeito, tanto meu para eles, como deles para mim. Você é uma das responsáveis pela realização da Feira de Química no Colégio Técnico de Floriano. Eu queria saber como surgiu o projeto e qual o objetivo. Bem, o projeto começou de uma conversa com o professor Ribamar, um mês antes da realização do primeiro. Um dia a gente conversando no WhatsApp, não sei o quê, porque a gente tem umas ideias assim meio doidas assim do nada, né? Aí ele manda uma mensagem, acho que como a feira aconteceu em novembro, isso foi em outubro, né? Acho que foi no mês de outubro, acho que a primeira feira foi em 2017. Então, em outubro de 2017, aí, vamos fazer uma feira? E aí isso foi até meio assim, porque a gente não tinha colocado no calendário da escola, mas até nisso a gente pensou de uma maneira que não prejudicasse os alunos quanto ao curso técnico. Então, o horário da apresentação da feira acontece no horário do ensino médio, então se for mexer acaba mexendo apenas sempre só no horário do médio, então não vai mexer no horário do técnico, né? E aí começou dessa conversa. E aí a gente pensou nessa questão da interdisciplinaridade, no qual os alunos, alguns grupos fazem apresentações práticas, mas outra equipe deve fazer a apresentação teórica, né, no qual ele vai esboçar um conteúdo de química de uma forma didática, né, com base nos infográficos, e de uma maneira clara. E aí a gente acaba sempre mesclando nessa maneira. E aí esse ano, né, dependendo do nosso retorno ou não, a gente vai fazer a feira de química, mesmo que seja de uma maneira virtual, dependendo aí de como a gente vai continuar o ano letivo, mas a gente vai sim fazer a terceira edição de alguma maneira. Você também colabora nas Olimpíadas Nacionais de Ciência. Eu gostaria que você falasse a importância da participação dos alunos nas Olimpíadas. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei, né, nessa questão das Olimpíadas. Em 2012, o professor Arimateia, que hoje é nosso reitor da universidade, ele é um dos mentores, né, junto com o professor Sérgio, na Olimpíadas de Química especificamente. E aí, ele sempre pegava os alunos da graduação para ajudar na correção das provas e para ajudar na organização das notas, né, das provas. E aí, no finalzinho de 2012, ele tinha chamado um amigo meu para participar nessa parte de organizar a correção. Só que meu amigo, ele ia fazer a prova do mestrado, então ele estava um pouco sobrecarregado. E aí ele acabou me indicando. Tanto que fiquei até hoje, até o ano passado, em 2019, eu estava com essa parte de organização das notas das provas das Olimpíadas, né? E aí são 3 Olimpíadas que acontecem de Química, né? É a Norte-Nordeste, que ela é destinada para os alunos, né, do ensino médio, que são da região Norte e Nordeste. Tem a Olimpíada Brasileira de Química, que essa é para o ensino médio. E tem a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, que ela é destinada para os alunos do 8º e 9º ano. Então, chegou o momento que eu cuidava da organização das correções das 3. Então, eu não corrijo prova, eu coordeno as pessoas que corrigem. Então, as provas chegavam para mim, eu fazia conferência de qual prova tinha chegado, e aí, depois eu repassava para os corretores, e eles depois me repassavam as notas. Então, eu acabava juntando as notas daquele aluno, depois, ao final, e organizava as notas com o resultado e mandava para os responsáveis, né, no caso, que era o professor Arimateia e o professor Sérgio Melo. Aí, isso, então, desde 2012. Quando foi em 2016, surgiu a ONC, que é a Olimpíadas Nacional de Ciência. E aí, por eu já ter um pouco de domínio com relação à coordenação de provas, né, o professor Jean Catapreta, que ele é o coordenador nacional, ele acabou também me chamando para contribuir na correção de provas também da ONC. E aí, sempre quando vem esse desafio novo, eu acabo ficando com medo, porque eu tenho medo de não dar conta. Eu sempre gosto de fazer as minhas coisas
bem, e aí eu ficava, mais uma coisa, será que eu vou dar conta? E aí sempre surgia esse medo de não dar conta. Então, aí, quando começou em 2016, começou apenas com 2 disciplinas, né? A prova era só química e física. No ano seguinte, em 2017, já entrou biologia. Em 2018, acho que se repetiu. E em 2019, entrou astronomia. Então, nós temos 4 disciplinas, né? 4 disciplinas. Esse ano, em 2020, as inscrições estão abertas. Eu já escrevi o colégio técnico ontem com o professor Aristides, porque esse ano nós vamos ter uma disciplina nova, que é História, né? Então, são 5 disciplinas que a Olimpíadas Nacional de Ciências contempla. Então, a princípio, eu entrei só como essa parte também de organização. Quando foi em 2018, o Jean me perguntou se eu não queria fazer parte para eu ser vice-coordenadora do projeto também, que ele é cadastrado na Prex, né? E aí eu falei, tudo bem, eu topo, porque eu já estou aqui, né? E aí eu também, agora, junto com ele, eu sou a vice-coordenadora. Ele é o coordenador nacional, e aí, com o projeto que nós temos na Prex, eu sou a coordenadora adjunta do projeto. E aí, a importância de os alunos participarem é grandioso. Ano passado eu fui para a cerimônia de premiação e é bonito, assim, ver os alunos comemorando porque ganham medalhas, sabe? Os alunos do CTF já participaram, já conseguiram chegar na segunda fase, né? Porém, não tiveram muito êxito na terceira. Ou não tiveram êxito em medalhas ou premiação quando acabou a segunda fase, né? Mas ainda assim isso é motivo para estar participando, porque hoje as Olimpíadas elas também podem ser uma porta de entrada nas universidades. Tem universidade que já está aceitando aluno olímpico, né? Com nota que foi premiado, como cota, né? Como cota. E o que é interessante, porque um aluno que se esforçou, foi medalhista, isso é uma vantagem para ele, né? Entrar como cota por ter sido medalhista em alguma Olimpíada. E aí, por isso que a gente sempre está inscrevendo nas Olimpíadas, seja de Química, seja da UNC, seja da ALBMEP, né? Como também o professor Ricardo e o professor Juarez sempre escrevem. Então, por isso a importância de vocês estarem participando, porque a gente pode estar revelando um talento mesmo mais à frente. Como eu citei anteriormente, você faz parte da coordenação do ensino médio do Colégio Técnico de Floriano, juntamente com o professor Ribamar. Como funciona essa parceria? Bem, a minha relação com o Ribamar, se você me perguntar, sim, começou de onde? Eu vou ser sincera que eu digo assim, eu não sei. Porque foi algo tão natural, sabe? Foi dessas conversas, a gente conversava, super de boa, nós sempre tivemos uma relação muito boa, eu e o Ribamar. E eu sempre zelei por isso, por essa relação de amizade com todo mundo, com quem eu convivo, sabe? E aí com o Ribamar a gente foi conversando, a gente compartilhava, aí eu acho que onde ele me chamou assim para eu chegar mais perto, né? Porque eu cheguei ali com medo, né? Com vergonha, não conhecia muita gente. Aí ele me chamou em 2016, eu cheguei no CTF em 2015. Vou fazer 5 anos agora em agosto. E aí no ano seguinte ele já me chamou para participar da jornada acadêmica, né? E aí preparar material, ficar com a parte de resumos. Então foi muito assim espontânea a nossa amizade, sabe? E aí quando teve esse negócio da coordenação, eu até fiquei com medo, porque como eu acabei de falar, sempre quando me botam uma coisa assim, primeiro vem o medo, aí depois vem a aceitação. Foi em julho, né, a gente tava de férias, acho que em 2017. Em julho de 2017 eu tava de férias no meio do ano, aí o Ribamar me mandou uma mensagem para eu ser coordenadora. E aí eu fiquei, meu Deus, eu já vou ser coordenadora, eu não quero, eu tenho medo, pai de aluno, sabe? Pai de aluno me procurando. Aí eu fiquei, não, aí eu até mandei uma mensagem, não, Ribamar, vamos conversar pessoalmente para eu entender o que é esse negócio aí de coordenação adjunta. E aí eu peguei, aí ele me explicou mesmo por mensagem, não, menina, é só para quando eu não estiver no CTF, para você me substituir. Nas segundas-feiras, às vezes, tem as demandas de eu estar em Teresina por causa do mestrado. E aí eu fiquei, tá bom, menos mal, né? Mas assim, aí hoje a gente tá no nível que a gente faz tudo junto mesmo. Tudo, vai mandar alguma coisa, eu sempre pergunto pra ele pergunta pra mim. Então, a gente tem um e-mail, eu tenho a senha do e-mail, ele me partilhou isso também.
Então, quando ele não pode responder e eu estou disponível, eu vou lá e respondo. Então, realmente foi uma parceria assim que ficou, eu e o Ribamar, sabe? E até falei que, assim, nessa pandemia, parece que nossa amizade deu um ápice mesmo, porque onde é ele, e Ricardo também é outra pessoa que praticamente todos os dias eu falo no WhatsApp. Mesmo com essa distância de quase 4 meses, mas se você perguntar os dias que a gente não se falou, a gente vai contar nos dedos, porque foram realmente poucos dias desses quase 120 dias sem aula. Atualmente, com a suspensão das aulas presenciais e a pandemia, surgiu como alternativa as aulas remotas. E muitos professores até então não tinham muito contato com as tecnologias. Eu queria saber como foi esse processo de adaptação para você a esse novo modelo de ensino. Como eu já falei no início, eu sou bacharel. Então, eu nem pelas disciplinas pedagógicas eu acabei passando, né? Mesmo para entender a metodologia presencial. E aí, isso foi uma das coisas que eu fiquei com muito medo quando eu cheguei no CTF, porque eu cheguei e eu não tinha experiência nenhuma de sala de aula, nenhuma. E aí, aquele medo, né? Como é que é melhor? É melhor no slide? É melhor no quadro? E aí eu não sabia, né? E aí, o que fazer? Aí eu disse, não, então vou fazer ao meu modo, né? E aí vou levando do jeito e vou me readaptando e vou vendo qual vai ser a melhor maneira. E aí eu julgo ainda que eu tive um pouco de sorte, apesar de não ser por uma coisa assim tão boa, né? Porque nós tivemos a greve. Tivemos greve, eu cheguei no CTF na segunda-feira, no dia 10 de agosto, e no dia 11 já tinha uma votação para saber se teria greve ou não, se aderia à greve. E aí aderiram. E aí foram 3 meses sem aula, então foi um tempo muito bom porque eu me preparei quanto a material, preparação de slide. E aí depois eu fui me readaptando no presencial de modo, de uma maneira que eu ia andando conforme os alunos iam aceitando, né? Então, eu já vi que eu poderia dar aula no slide, então eu já preparava slide, que eu gosto muito de preparar slide, eu adoro preparar. E aí, quando foi agora para o remoto, né? Já me inquietava, assim, a gente ter que voltar e eu não saber ainda de nada, né? Assim, do que fazer. Então, o Ricardo já estava vendo algumas coisas, ele compartilhava comigo quanto ao OBS, né? Aí eu falei, já vou treinar aqui. Aí, isso antes de nem saber se a gente ia voltar com a aula, né? E aí foi quando eu peguei e descobri que minha câmera não funcionava do notebook. Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, se a gente voltar no remoto, eu preciso comprar uma webcam, porque eu não tenho uma webcam que preste. A do notebook estava queimada e eu, por nunca usar, eu não tinha prestado atenção nisso, né? Aí, com a tendência do remoto, então já fui vendo, já mesmo por minha conta, né? Já fui aprender a mexer no Meet, porque eu vi uma apresentação de mestrado, aí falei, então que isso já é bom para apresentar para os alunos, porque dá para compartilhar o slide, né? Então foram coisas que eu já fui até antes mesmo da tendência do voltar, eu já fui me inquietando e já fui buscando algumas metodologias. E aí eu julgo até que quando teve realmente a afirmação de que nós voltaríamos no remoto, aí quando voltou realmente às aulas, né, aí eu falei assim, agora vai ser um pouco mais fácil porque eu não fui pega assim tão de surpresa, né, e eu gosto de estar também conhecendo essas ferramentas novas. Aí o Ribamar também indicou um curso que um professor ia estar fazendo do Maranhão, e aí eu peguei e participei também, então estou me capacitando da forma que eu estou conseguindo fazer, né? Também nós estamos fazendo um curso de formação que o SEAD forneceu também, e isso ajudou muito também nessa retomada do remoto, apesar de gostar muito mesmo do presencial, do contato, né? Porque agora vocês ficam ali com a câmera tudo desligada e a gente não sabe se está ali mesmo ou não, mas enfim, isso só é uma fase. Alguns alunos, principalmente da rede pública, não têm acesso à internet e, portanto, não conseguem participar das aulas remotas. O que você pensa sobre isso? Bem, realmente é uma situação bem delicada. Acabou sendo que o remoto voltou, mas ele não é a solução para todo mundo, porque a gente acaba, sem querer, excluindo aquele aluno que não pode
estar presente, porque mora no interior, a gente sabe que tem essa limitação. Então, a gente pensa que a gente vai vai ter que trabalhar duplicado, porque a gente vai ter que suprir tudo que foi dado para o remoto para esse aluno quando ele voltar, né? Mas, assim, eu vejo o remoto hoje como realmente uma necessidade para o momento, mas que não é efetivo para a gente se manter assim por muito tempo, porque a gente vai deixar esse aluno excluído. E, às vezes, o aluno, ele está participando, muitas vezes, até pela pressão de estar vendo outros alunos. Às vezes, ele nem tem a condição, mas, não, vou estar lá porque eu estou vendo que todo mundo está participando e eu estou me sentindo excluído. E aí, então, eu penso que realmente é só uma necessidade para o momento, mas que a gente não sabe ainda como é que vai ser a consequência quando tudo isso passar, né? Como que vai ser. Então, a gente está vivendo dia por dia, assim. Não tem como dizer o que vai ser daqui a uma semana. Não sabemos, né? A gente está muito nessa incerteza do dia a dia. Então, aqui foi uma alternativa, mas não é uma alternativa que agrega todo mundo, mas que a gente depois vai ter que repensar, reavaliar e saber o que fazer com esse aluno que não pôde estar participando nesse momento. Claro que ele não vai ser prejudicado com uma reprovação por não estar participando. Qual a sua avaliação da educação do país hoje? Poderia ser diferente? Bem, eu acho que muitas coisas precisam ser melhoradas também, né? Quanto à estrutura para o aluno, quanto à disponibilidade de materiais. Às vezes também o aluno precisa entender que a gente faz uma cobrança e a gente pede um retorno. Hoje, por exemplo, eu vejo muitos alunos reclamando porque diz que tem muita atividade, mas eles às vezes esquecem que nós passávamos as mesmas atividades. O problema é porque o remoto ele exige que você retorne com a atividade. E quando era no presencial, o aluno ele não se sentia obrigado a devolver essa atividade, né? Porque a princípio não estaria valendo nada. Então, eu acho que precisa também ter o entendimento de que para o aluno, que a educação é o único ponto, ainda mais se você for pobre, eu estou falando que eu sou pobre, eu fui pobre, né? Eu sou pobre. Mas, assim, hoje, a minha educação, o meu estudo, me botou numa posição hoje que eu tenho uma qualidade de vida melhor e eu posso dar essa qualidade de vida melhor também para os meus pais. Porque os meus pais, eles são pobres também, são do interior. Meu pai trabalha de bico, minha mãe é dona de casa. Então, hoje, nessa situação, eu estou podendo dar uma condição melhor para eles de até estar nessa pandemia. Então, tudo é baseado na educação. Então, a dedicação do aluno é importante. Às vezes, o aluno fica com vergonha de tirar dúvida ou fica com vergonha de perguntar para o professor. Não tenha essa dúvida. Não fique com essa dúvida. Pergunte. Porque, eu digo para vocês, a educação é o ápice para a gente sair da zona que a gente está e dar uma melhorada. Isso é certo. Saindo do tema de educação, você pratica pole dance. De onde surgiu o seu interesse por essas atividades? Bem, eu já gosto de fazer... Então, como eu já falei lá da minha história do início, eu gosto de educação física, né? Tanto que passei, só não concluí, né? Só fui assistir um dia de aula. E aí eu gosto muito de musculação. Eu faço fazia, né? Fiquei parado aí. Então eu comecei a fazer musculação em 2014. E aí sempre gostei. Sou do tipo viciada mesmo, sabe? Tem folga, vou malhar. E aí, só o quê? Eu também achava o pole dance muito legal. Muito bonito, sabe? Assim, dá um empoderamento tão grande para a mulher, sabe? Às vezes, as pessoas olham o pole como um lado até sensual, mas eu acho que a questão não é só isso, a questão é muito mais além do pole, tá? E aí, via pessoas fazendo e achava muito bonito, e ficava falando assim, será que eu consigo? Só que ele é um esporte que às vezes é até um pouco caro, né? Ele é caro, diferente da musculação, que você paga mais barato e faz tudo. Aí, tinha esse desejo, mas ainda não tinha ido buscar esse sonho, né? Era um sonho, posso dizer assim. E aí fazia a musculação. E aí, só que a musculação vai deixando a gente muito rígido. E aí eu queria fazer alguma coisa que envolvesse flexibilidade, né? Aí tem a questão do yoga, mas o yoga é muito calmo, muito zen. E eu gosto de coisas mais agitadas. Talvez eu até precise realmente do yoga para eu
saber o momento que eu tenho que parar. Pode até ser. Mas eu queria algo mais, assim, de desafiador, né? E eu via isso muito no pole, de subir na barra. Aí até que eu vi, não sei se eu vi uma pessoa, uma amiga que fazia um vídeo, acho que eu vi. Isso, foi uma foto que eu vi. E aí perguntei pra ela falou, não, a menina do pole é essa e ela tá com uma promoção. Aí eu disse, pois vou já falar aqui. E aí ela tava com uma promoção que se você pagasse 2 meses, você ganhava o terceiro. Aí eu falei, não, pois então vou garantir 3 meses, aí se eu não gostar, eu não vou mais. Quando foi em novembro do ano passado, né, eu entrei no pole. E aí, né, o estúdio Elas, Fitness da Lília, né, e aí combinei com ela. Minha aula era uma vez na semana, eu fazia dia de sábado de manhã, né? E aí, pronto, gente. Aí eu me encantei, porque o pole é muito disso. É o desafio, é você ver uma pessoa fazendo um movimento e você ficar querendo fazer o movimento. E ele tem muito essa questão, porque você vê o movimento, aí você diz assim, é fácil. Aí na hora que você vai fazer, não é tão simples não, viu? É difícil. E aí, mas assim... é um momento lá no pole que você não lembra de nada, você não lembra de nenhum momento, porque você tá focado naquele momento, você tá focado em aprender os movimentos. E você esquece tudo que é externo. É um momento realmente assim que dá para desopilar, dá para esquecer qualquer problema que você tem. E aí eu já tava bem, né, no pole, já conseguindo subir mesmo bem alto na barra, fazendo vários movimentos que eu não estava conseguindo ainda no início, né? Mas ele tem muito disso, muito do treino mesmo. Não é, às vezes no movimento ele não sai de primeira. Tinha um movimento lá que eu praticamente todo sábado eu treinava, até que um dia eu consegui fazer. Mas aí infelizmente veio o distanciamento social e aí eu não tenho mais a barra, eu não tenho barra em casa, né? E aí espero voltar e continuar, mas foi um momento muito bom assim. Espero retornar para o pole, sim, com certeza. Para finalizar, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Oi, gente. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês fiquem em casa, quem puder, claro, né? Mas desejo que esse momento passe para todo mundo e que a gente possa estar perto novamente um do outro. Que mesmo que dure alguns dias ainda, né? Alguns meses, não sei, mas que a gente possa se reencontrar e saber o quanto a gente precisa um do outro mesmo, desse carinho, desse contato, porque ele é essencial para manter a gente bem, né? Então, eu desejo realmente que a gente possa se reencontrar e dar um super abraço quando a gente voltar e quando tudo isso acabar. Quero agradecer a você, Maria, também o professor Ribamar, por esse momento, porque eu estou expondo um pouco mais sobre mim, né? Às vezes o aluno só vê ali a gente na sala de aula e imagina N coisas sobre aquele professor, e aí eu estou pontuando algumas coisas, né, que realmente é sobre mim, né, e aí a gente sai um pouco dessa imaginação, será que é isso, será que é aquilo? E aí eu agradeço esse momento e esse espaço para eu estar falando um pouco sobre mim, né, tanto quando você falou sobre a entrevista, eu perguntei qual é o tema, né, aí você falou, não, é sobre você mesmo, eu falei, então aí é mais tranquilo, porque se fosse outra coisa eu teria que estudar, né? E aí falar da gente às vezes não é fácil, é difícil. Eu minto que, eu estaria mentindo dizendo que eu lembrei disso aqui tudo agora. Não, de manhã eu peguei, fui escrever, fui relembrar um pouco, né? Para não esquecer de ninguém, assim, foi importante. E aí a gente vai revivendo, né? Ao escrever eu fui revivendo, voltando nesses momentos, né? Desde quando eu fiz o vestibular. E aí é interessante porque a gente vê, tipo assim, hoje eu tenho coisas que talvez um dia eu sonhei e tenho até além do que eu sonhei, né? Então é muito bom deixar esse momento registrado e para que vocês também vejam que é possível, tá? É possível. Basta querer. É isso, pessoal. Obrigada. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Tchau! Tchau, tchau!